Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos de 8 a 37. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de 8 a 37. Eu não vou ler agora. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. E você vai lendo à medida que eu for mencionando os textos aqui. Você vai só manter aí aberta. E à medida que eu for mencionando nos pontos da palavra, que eu vou lendo, você acompanha. Mas não feche sua Bíblia, porque é no livro 2 Reis, capítulo 4, versículos de 8 até o versículo de número 37. Tema de hoje: como ter uma vida abençoada. Diga isso, vamos lá? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Lê como uma afirmação, vamos lá? Esse é o tema que eu quero tratar com você nos próximos minutos. Eu sei que você já é alguém abençoado. Amém, amados? Mas eu sei que você pode ser ainda mais abençoado. Quem quer ser ainda mais abençoado? Então essa palavra é para você hoje à noite. E você precisa recebê-la desde agora. Pois bem, de acordo com a Bíblia, para termos uma vida bem-sucedida, uma vida próspera e abençoada por Deus, eu quero dizer uma coisa: é preciso observarmos a palavra. Mas ao mesmo tempo, ter uma vida próspera e bem-sucedida deve ser o desejo de todos os discípulos de Jesus que têm visão de futuro, que querem crescer, que querem expandir, que querem ir além, que querem ter mais influência. Deve ser o desejo daqueles que pensam na família, daqueles que pensam no bem-estar da família, da igreja, da cidade e da nação. Diga amém. Ter uma vida abençoada deve ser o alvo de todos os discípulos de Jesus, que querem marcar essa geração, manifestando a bondade de Deus na terra, manifestando a graça do Senhor, o favor do Senhor, e deixando um legado de bênção para as próximas gerações. Diga amém. Quero dizer uma coisa, meu irmão: se você estiver vivendo debaixo da bênção do Senhor nosso Deus, onde você colocar as mãos, será abençoado. Você crê nisso? Então não viva abaixo desse padrão. Diga amém. Vamos pregar juntos? Vocês estão comigo? Vocês viram o pessoal do louvor? Eles estavam dando o melhor aqui. Eu quero que você dê o melhor na sua adoração, junto comigo, recebendo a palavra de Deus. Porque eu vou procurar dar o meu melhor. Eu viajei 43 horas e meia, cheguei essa noite, não dormi porque estava no fuso. E no fuso você fica meio confuso. Mas eu estou muito bem e vou pregar a mais poderosa palavra de Deus para a sua vida. Pode ter certeza. Amém? Você quer ter uma vida ainda mais abençoada? Então Deus vai continuar falando com você. Diga aleluia. Primeira coisa, se você quer ter uma vida abençoada, a primeira coisa é: seja generoso. Diga comigo: seja generoso. Agora diga na primeira pessoa: eu preciso ser generoso. O texto de hoje, como eu disse, 2 Reis 4, de 8 em diante. Vamos ler agora os versos de 8 a 10. Certo dia Eliseu foi a Sunem. Sunem é uma pequena cidade, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, poderá ocupá-lo. Diga amém.
Diga generosidade. Essa mulher, a Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Mas nós vemos uma coisa interessante logo de cara, que o coração dela não estava nas riquezas que ela e a sua família possuíam. O coração dela era um coração generoso, diga generoso. Porque ela recebe a visita do profeta Eliseu. Aqui nós estamos falando de Israel, reino do norte. A nação estava dividida, o principal profeta dessa nação era Israel. Desculpa, o principal profeta dessa nação era Eliseu, substituto de Elias. E Eliseu está no seu ministério, mas ele visitava as cidades, ele ia passando para tentar manter o povo perto de Deus. E quando ele chegava nesse lugar, essa mulher com seu marido chamava ele para ficar na casa deles. E um dia ela, demonstrando generosidade, ela fala: eu reconheço que ele é um homem de Deus, ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto na parte de cima, vamos construir um quarto em cima da nossa casa. Vamos fazer um quarto para que ele possa ficar hospedado. Vamos colocar uma cama, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro, para que ele possa ter tempo para escrever, para ler a palavra, para meditar nesse lugar. Diga amém. Ela demonstra generosidade. Por causa disso, você vai ver a partir de agora o quanto a sua família foi abençoada e como Deus esteve com ela e com a sua casa nos momentos difíceis que eles enfrentaram. Generosidade é o contrário de ganância. Uma pessoa gananciosa jamais será generosa, e uma pessoa generosa jamais será gananciosa. Diga amém. Diga: generosidade é o contrário de ganância. Quem é generoso nunca será amante do dinheiro, e quem é amante do dinheiro jamais será generoso. Diga amém. Quem é generoso não vai permitir que o dinheiro ocupe o primeiro lugar no seu coração. Quem é generoso vai usar o dinheiro para abençoar outras vidas e para a expansão do reino de Deus na terra. Diga amém. Provérbios capítulo 11, verso 25, diz assim para a gente: o generoso prosperará. Você pode ler essa frase comigo bem bonito? Vamos lá? Diga de novo. O generoso prosperará. Se eu fosse fazer uma pergunta aqui: quantos querem ser prósperos? E eu vou fazer: quantos querem ser prósperos mesmo? Levanta a mão. A pergunta é: você é generoso? Porque Deus só vai abençoar para você ser próspero se for para você ser generoso. E generoso aos olhos de Deus. Diga amém. Porque uma pessoa generosa é alguém que coloca tudo que é e tudo que tem à disposição do Senhor. É alguém que é fiel, inclusive na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas. Vejamos o texto de Atos, capítulo 4, versos 32 a 35. Atos 4, 32 a 35 diz assim: da multidão daqueles que creram, uma era a mente e o coração, era a mente e o coração, e ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Diga generosidade. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Diga generosidade. Diga: a igreja de Atos era generosa. O que o texto está nos informando é a generosidade daqueles primeiros irmãos, porque eles colocaram o coração em Deus, e o coração de Deus é generoso. Amém? Nós só somos generosos se tivermos o coração de Deus. Diga amém. Deus faz com que o seu sol se levante a cada manhã sobre maus e bons, com que a sua chuva desça sobre a lavoura dos maus e dos bons. Deus renova a face da terra a cada manhã. Deus renova o seu amor, o seu cuidado, a sua misericórdia. Sabe por que você se levantou hoje? Porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida antes mesmo que você se levantasse. Meu querido, desde o ar que você respira, a comida que você come, até a gasolina, o combustível que você coloca no seu carro, tem a mão generosa de Deus. Só não enxerga isso quem é cego, porque se você enxergar um pouquinho, você vai enxergar o cuidado de Deus em cada detalhe da nossa vida.
Diga amém, ainda mais bonito. Uma outra coisa, a pessoa generosa coloca a sua casa à disposição do Senhor. Diga, a pessoa generosa coloca a sua casa à disposição do Senhor. A sunamita colocou a sua casa à disposição de Deus, quando ela abriu a sua casa para hospedar o homem de Deus. Primeiro ela reconheceu que ele era um santo homem de Deus, e depois ela disse, eu quero que ele fique aqui conosco na nossa casa. Diga amém. Então, meu querido, se você é alguém generoso, e eu acredito que você é, então abra sua casa para Deus. Abra a sua casa para hospedar os discípulos de Jesus. Abra a sua casa, porque ao abrir a sua casa para uma célula, para receber uma célula, para receber um grupo de família, na verdade, você está recebendo a pessoa de Jesus, a presença do Pai e do Espírito Santo. Mateus 10, verso 40. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 40. Jesus diz as seguintes palavras: quem recebe a vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E aquele que enviou é o Pai. O que Jesus está dizendo, quem recebeu meus discípulos, na verdade ele está recebendo a mim. Então quando você abre a sua casa para uma célula, para um grupo de família, você não está recebendo apenas aquelas pessoas, você está recebendo Jesus, e a presença do Pai estará lá na sua casa, e a manifestação da glória de Deus acontecerá na sua casa. Então se você tem uma casa, se você tem aquele tapete bonito, aquela casa bonita, aquele sofá bonito, não é apenas para você estar lá, é para ser lugar de vida, lugar de graça, lugar de salvação, lugar de cura, lugar da manifestação da glória de Deus. Pode fazer melhor, é para Jesus, faz melhor. Levanta sua mão, aplauda a Ele. Eu não teria nenhuma autoridade para dizer isso a vocês se eu não tivesse aberto a minha casa. Minha casa ficou aberta 19 anos cravados. 19 anos. Desde março de 1998 nós abrimos a nossa casa. E toda segunda-feira tinha casado para sempre em nossa casa. Era dia de folga pastoral. Mas durante 11 anos eu não tinha folga pastoral. Eu folgava um pouco de manhã, à tarde tinha que preparar as lições. E desde que as crianças eram pequenas, a Rosângela fazia aquele lanchinho, deixava tudo lá no quarto, e nós recebíamos as pessoas, e muitas vezes eles ficavam até meia-noite na nossa casa. E depois nós passamos a hospedar célula, e hospedamos célula até janeiro do ano passado. Em janeiro nós falamos, nós vamos dar um tempo, porque nós entendemos que podemos produzir um pouco mais na supervisão. Mas 19 anos a casa aberta, então eu posso falar o que significa receber o povo de Deus em casa. Diga amém. Então Jesus diz, quem recebe vocês, a mim me recebe. Se você é generoso, a sua casa tem que refletir isso. Diga amém. Se você é generoso também, você vai ser hospitaleiro. Hebreus 13, 2 diz assim: não negligencieis a hospitalidade, porque alguns, praticando-a sem saber, hospedaram anjos. Você não entendeu? Ele diz, pratique a hospitalidade, porque alguns fazendo isso, hospedaram anjos em suas casas. Abra sua casa para receber a presença de Jesus e do seu discípulo, diga amém. Jesus tinha várias casas que ele usou, a casa de Pedro lá na Galileia, lá em Cafarnaum, ele usou outras casas, mas lá perto de Jerusalém, sempre que Jesus ia a Jerusalém, Jesus ficava hospedado numa pequena aldeia chamada Betânia, porque nessa aldeia ele tinha uma casa onde tinha, a Bíblia cita o nome de 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, e o Senhor sempre usava aquela casa. E deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não ia sozinho para a casa de Lázaro, Marta e Maria, sempre Jesus chegava lá, tinha mais 12 bocas com ele, no mínimo, porque tinham 12 apóstolos, e tinha algumas mulheres, tinha outro discípulo. Essa casa devia ser uma casa muito grande, uma casa boa, com certeza, uma casa que tinha condições de receber Jesus. E em nenhum momento você vai ver qualquer possibilidade deles reclamando por receber Jesus. Ao contrário, a Bíblia diz que eles eram amigos de Jesus.
A questão é, Jesus encontrou uma casa em Betânia. Jerusalém é uma grande cidade, mas Jesus praticamente não encontrou casa lá onde ele pudesse se hospedar. Mas lá em Betânia tinha uma família que tinha prazer de receber Jesus. A questão é, hoje a sua casa tem prazer de receber Jesus? A sua casa está aberta para Jesus? Ele pode usar a sua casa como lugar de vida e de salvação e de bênção para muita gente? Então abra uma célula. Então chega para o seu líder de célula e fala: eu ofereço a minha casa, porque a minha casa não é minha, é de Deus, está a serviço de Jesus. Ei, você fazendo isso ou não, deixa eu te falar uma coisa. Por melhor que seja a sua casa, vou te dar uma péssima notícia agora. Eu não sou pregador do caos, mas eu preciso te dar essa notícia, e ela não é muito boa, mas você precisa saber disso. A sua casa e a minha casa, em uma questão de tempo, vai virar cinza. Não, você não entendeu, vai virar cinza. Vai virar cinza. Então, antes que ela vire cinza, faça dela um lugar de salvação. Se você acha que eu estou exagerando, leia 2 Pedro 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Ele diz que tudo que existe nessa terra vai se dissolver pelo fogo. Vai ser consumido pelo fogo. Então é uma questão de tempo. E a sua casa e a minha casa vão virar cinza mesmo. Então enquanto você está lá, enquanto você pode, leve a presença de Deus para dentro da sua casa. Faça da sua casa um lugar onde a generosidade é realidade. Amém? Convide Jesus para entrar na sua casa. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Tanto que a gente já citou esse texto, sei que você sabe de cor, mas talvez você está pensando daquela maneira errônea, dizendo que a porta é o coração, que a casa é o seu corpo. Jesus não está falando disso. Em Apocalipse 3, 20, Jesus está dizendo assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Literal, entrar na sua casa. E ele diz, sabe o que? Vou me sentar à mesa com você, e eu vou ceiar com você. A ideia é, vou tomar uma refeição com você. Eu queria dizer, isso pode acontecer literalmente ou não. Mas deixa eu dizer uma coisa, há 4.000 anos atrás, Davi estava falando agora há pouco de Abraão. Abraão viveu há 4.000 anos antes de Cristo. Mas há 4.000 anos, desculpe, há 2.000 anos antes de Cristo, há 4.000 anos atrás. Há 2.000 anos antes de Cristo e há 4.000 anos atrás, esse homem chamado Abraão, ele recebeu várias visitas de Jesus. E em algumas delas, Jesus sentou e comeu com ele. E comeu churrasco dos bons. Se você ler, por exemplo, Gênesis 18, você vai ver que Abraão matou boi, carneiro, ovelhas, e dá um churrasco para Jesus e 2 dos seus anjos. Você vai falar, como é que Jesus nasceu lá? Como é que você falou que era antes de Cristo? Isso é chamado de teofania. Diga teofania. Aparições pré-encarnadas de Jesus. Então, meu querido, há 4.000 anos atrás, um homem recebia Jesus na sua casa. E nós que vivemos depois que Jesus veio em carne, e a gente tem dificuldade de convidar Jesus. Há uns anos atrás, deve ter 2 anos por aí, eu preguei uma palavra, eu falei alguma coisa parecida. E eu disse uma coisa naquele domingo. Eu disse, convide Jesus para sentar-se à mesa. E eu disse, qualquer hora dessa você vai ficar surpreso, porque Ele vai sentar com você. Espiritualmente Ele vai estar lá. Mas quem sabe um dia desse Ele poderá te surpreender. Diga amém. E aí, meu querido, um dos jovens está aqui, está até sentado aqui, está bem aqui perto de mim. Naquela semana eu disse para você, tem dúvida, coloca um prato vazio, coloca talher mesmo, vai literal, seja literal. Eu não importo se você vai criticar o que eu vou dizer, eu sei que eu creio num Deus que se relaciona conosco. Eu creio no Emmanuel, Deus conosco. Eu creio num Deus que está presente, que tem prazer de estar com seus filhos. Amém, amados? E eu disse, coloca um prato, coloca talher, coloca a melhor cadeira lá e convida Jesus para sentar à mesa. Qualquer hora dessa Ele vai te surpreender. Diga amém. E naquela semana um dos jovens me procurou e falou, pastor, na minha casa eu fiz o que você falou. E estava só eu e minha tia. E nós só usamos 2 pratos. E quando nós terminamos, o 3º prato estava sujo, alguém tinha usado. E não era nenhum de nós 2.
Esse jovem está sentado aqui na frente. Deus é Espírito, mas Ele tem comunhão com os seus filhos, diga amém. E quando Ele disse, estou à porta e bato, Ele disse, eu quero ceiar com você. Eu quero sentar à minha mesa com você. O problema é que às vezes você já senta à mesa, parecendo aquele famintão lá, com aquela fome de leão. Você nem lembra nem de orar, quanto mais convidar Jesus. Se você quer ter a presença de Jesus lá, convide a Ele. Manda os demônios embora da sua casa. Porque se Jesus não estiver lá, o diabo vai ter lugar lá. Então você tem que chegar lá em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus, e falar, atenção demônios, eu cheguei, pode sair, vai bater em retirada, porque nesse lugar habita Jesus Cristo de Nazaré, nesse lugar é Jesus quem reina, nesse lugar Jesus é Senhor, nesse lugar Jesus é adorado, nesse lugar Jesus é glorificado. Amém? Faça da sua casa uma Betel. Diga, levanta sua mão e diga assim, a minha casa. Diga bonita, a minha casa é uma Betel, casa de Deus, céu na terra, onde os anjos de Deus sobem e descem. Diga, lugar de salvação, lugar de cura, lugar de libertação, lugar de bênção, lugar de alegria, lugar de perdão, de bênção, de restauração. Diga, de restauração, de encontro e reencontro de muita gente com Jesus, aleluia. Segundo lugar, se você quer uma vida abençoada, esteja sempre contente. Diga, está sempre contente. Primeira é generosidade, a segunda, está sempre contente. Segundo Reis 4, mesmo texto. Agora os versos de 11 a 13. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto, o quarto agora estava pronto, deitou-se naquela cama. Ele mandou ao seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo esse trabalho por nossa causa. Ou seja, Eliseu está grato, muito grato. Ele reconhece o que aquela mulher e seu marido tinham feito. E olha o que ele diz, o que podemos fazer por você? Foi a pergunta do profeta Eliseu. Você quer que eu interceda alguma coisa ao rei? Por você junto ao rei? Ou ao comandante do exército? Olha a resposta dela. Eu estou bem entre a minha própria gente. Esse profeta era poderoso, era influente. Ele poderia falar com o rei a qualquer instante. Poderia falar com o comandante do exército. E agora ele está hospedado, ele está feliz, ele está agradecido por aquele quarto. E ele chama a sunamita e fala, o que eu posso fazer por você? Você tem algum pedido para fazer para o rei? Era a oportunidade que alguém talvez quisesse falar, imagina alguém chegar e falar, você tem algum pedido para fazer para o presidente da república? Eu posso estar com ele a qualquer hora, fala o que você está precisando. E ela fala, não estou precisando de nada não. Diga, contentamento. Diga, contentamento. Você quer que eu fale com o comandante do exército da nação? Ela fala, não, também não, eu estou muito bem. Diga, contentamento. Ou seja, ela estava contente com a vida, embora ela não tivesse filhos, mas ela não reclamava. O seu marido já era idoso, mas ela não reclamava. Meu querido, se você quer ser abençoado, uma das coisas é aprender a viver com contentamento. Diga de novo, contentamento. Então, para de reclamar, para de murmurar, porque reclamação e murmuração é oração ao diabo, e você não vai dar lugar ao diabo com as suas palavras. Você tem que falar o que é bom, o que abençoa, o que constrói, o que atrai a bênção, proferir a bênção, a palavra da vida, e não palavra de morte. Amém? Olha Filipenses 4, de 11 a 13, o grande apóstolo nos ensina sobre contentamento. Ele diz, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi, olha o que o apóstolo Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo disse: olha, eu já aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Você pode dizer isso? Por que não teve nem meia dúzia de amém? Porque é muito fácil a gente cantar e adorar quando está bem, mas e quando está difícil? E quando a situação não é do jeito que a gente não sai do jeito que a gente queria? Meu querido, Paulo diz: aprendi a estar contente. A gente gosta de dizer tudo posso naquele que me fortalece, pensando em poder, mas Paulo está dizendo isso num outro contexto. Ele está dizendo: eu posso passar dificuldade, eu posso passar aperto, eu posso ter fartura. Ele está dizendo: mas eu me mantenho no padrão da palavra de Deus. Se tem, vamos celebrar. Se não tem, vamos celebrar do mesmo jeito, porque Ele continua sendo Deus. Tem um cantor gospel que escreveu uma música, e uma da parte diz assim: se Ele curar, Ele continua sendo Deus, mas se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Amém, amados? Se Ele fizer um milagre, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele é Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração. Filipenses 4,19, Paulo diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ei, quem vai suprir cada uma das suas necessidades é o seu Pai Celeste. Ele conhece as suas necessidades. Para de falar com Deus como se Ele não soubesse. Ele sabe exatamente. Mateus 6, Jesus disse que antes de pedirmos qualquer coisa, Ele já sabe. Você fala com Ele porque você crê que Ele vai fazer. Amém? É preciso que você entenda isso. Aprenda a viver contente e você será muito mais abençoado. Outra coisa, se você viver contente, você vai tirar da sua vida um negócio chamado ansiedade. Você vai parar de andar ansioso. A Bíblia diz: não esteja ansioso. Filipenses 4,6 fala assim para a gente. Filipenses 4,6: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ou seja, a Bíblia diz: tem um coração agradecido. Quantos de vocês aqui precisam de um milagre? Levanta a mão. Quer a receita? Quer a receita? Começa a agradecer pelo milagre antes de ver o milagre acontecer. Começa a agradecer pelo milagre antes de ver o milagre acontecer. Começa a celebrar antes de ver acontecer. Celebra antecipadamente pela fé, com ações de graças. Então, aquilo que você está precisando vai se tornar realidade. Porque agradecer depois que aconteceu é fácil. Até o ímpio faz. Mas o Filho de Deus é chamado para agradecer antes de ver o milagre acontecer. Amém? Quanto pode agora dizer: eu vou começar agradecendo de ver o milagre acontecer? Outra coisa, se você está contente, você não vai ser avarento. Diga amém. Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amém, amados? Ele diz: fique contente, porque Deus está presente com você. E Ele diz: jamais te abandonarei. Diga aleluia. Terceiro lugar, creia. Se você quer ser abençoado, creia na palavra dos homens de Deus. Diga comigo: creia na palavra dos homens de Deus. Esse é outro princípio. Primeiro é generosidade, a segunda é contentamento, e o terceiro é crer na palavra dos homens de Deus. Vamos ver esse texto, 2 Reis 4, de 14 a 17. Eliseu continua agradecido e ele quer de alguma forma honrar a sunamita.
Ele chama ela novamente, porque ela não quis nada do que ele ofereceu. Agora ele chama ela novamente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi era o discípulo de Eliseu. E Geazi responde: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta. E Eliseu disse: por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz a um filho. Quando os homens de Deus ministram a palavra de Deus, você tem que tomar posse da palavra que é ministrada. Nesse momento a palavra está sendo ministrada e você tem que tomar posse dela sobre a sua vida. Cada culto que você estiver, toma posse da palavra e comece a dizer: vai ser assim, eu creio assim. Receba a palavra no seu coração. Porque muitos de vocês vieram aqui e receberam uma oração de cura, mas se você não tiver cuidado, você vai sair pelas portas, ou então agora mesmo na cadeira, um demôniozinho de nada já disse assim: será se você foi curado mesmo? E você fala: é mesmo, o sintoma está aqui. Sintoma não é enfermidade. Você não vai andar por aquilo que a sua mente diz, muito menos por aquilo que o demônio está tentando te induzir. Você vai andar pela fé na palavra de Deus. Meu querido, você veio no culto, recebeu a palavra, anda naquela palavra. É uma palavra de cura, é uma palavra de bênção, palavra de salvação da família, é de libertação. Anda na palavra. Amém, amados? Deixa eu te dar um exemplo disso, bíblico. Ao receber a palavra do seu líder espiritual, uma mulher chamada Ana, a Bíblia diz que ela era angustiada, a Bíblia diz que ela não tinha filhos. Ela andava amargurada, ela chorava muito, ela estava talvez depressiva. Ela tinha uma concorrente chamada Penina e ela se sentia humilhada. O seu marido Elcana tentava consolar, mas isso não era suficiente. Um dia Ana vai ao templo, que ficava em Siló ainda, uma tenda, aquela tenda que Moisés construiu no deserto. E ele chega lá, ela fica um tempão orando, e como ela estava orando baixinho, o sacerdote Eli, que era um homem que já estava até meio em pecado, porque ele não tinha corrigido os filhos dele. Ele chega perto dela e fala: até quando você vai ficar aí embriagada? Ou seja, ele chamou a mulher de bêbada. Até quando você vai ficar aí alcoolizada? Ela não retribui assim para o homem de Deus. Ela diz assim: não, meu Senhor. Estou mencionando 1 Samuel 1, de 9 a 18. Não, meu Senhor, não tenha a tua serva como filha do diabo. Não, a tua serva não bebe. Eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor. Eu estou falando da minha angústia. Eu estou derramando o meu coração perante o Senhor nosso Deus. O Eli nem mesmo orou por ela, nada. Ele só deu uma palavra. Ele olhou para ela e falou assim: então vá em paz. Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Sabe o que a Bíblia vai dizer? A partir desse momento ela parou de chorar. A partir daquele momento ela mandou embora a depressão, mandou embora a tristeza, mandou embora a angústia. Ela mudou as atitudes, ela passa a se alimentar. E no ano seguinte ela está com um filho nos braços, porque o que ela estava pedindo era um filho. E ele diz que o Deus de Israel te conceda o que você pediu. Nós estamos aqui para ajudar você a viver milagres extraordinários, a manifestação do céu na terra. Então, se você veio aqui e você está nesse lugar, você está num ambiente profético, num ambiente de milagre, num ambiente da manifestação de Deus. Quantas pessoas já foram curadas aqui, abençoadas? Então é a sua vez, mas você tem que se posicionar, você tem que tomar a atitude de Ana, mudar o seu semblante, colocar um sorriso no rosto, erguer a sua cabeça, porque você é filho de Deus. Você não é aquilo que o diabo está dizendo que você é.
o diabo está apenas mentindo. Todo o poder do diabo está na mentira e do engano. Você não vai andar pela mentira do diabo, você vai andar pela palavra de Deus. Diga amém. A Bíblia diz que se confiarmos na palavra de Deus, estaremos seguros. E se confiarmos nos seus profetas, prosperaremos. Segundo Crônicas 20, verso 20. Diga amém. A quarta coisa que eu quero enumerar com você hoje à noite. A quarta coisa é: tenha uma atitude de fé, mesmo diante da morte. Se você quer ser abençoado, tenha uma atitude de fé, mesmo diante da morte. Diga isso comigo, vamos lá? Todos vocês, bem bonito, vamos lá? Diga de novo: tenha uma atitude de fé, até mesmo diante da morte. Pois bem, continuemos o texto agora, 2 Reis 4, de 18 a 26. O texto diz: o filho da sunamita, o menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com o ceifeiro lá na colheita. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Diga, morreu. Olha o que essa mãe faz. E hoje é dia das mães, é bom as mães aqui escutarem isso. O menino morreu. Ela não saiu chorando, ela não falou com a vizinha, ela não falou com o marido. Ela subiu ao quarto do homem de Deus e deitou o menino na cama do profeta. Saiu e fechou a porta para que ninguém visse. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. E o marido perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova e nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, e só pare quando eu mandar. É objetivo, foco. Ela sabia o que queria. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte. Você pode prestar atenção agora nessas 3 perguntas, porque o discípulo do profeta fez 3 perguntas à sunamita. Primeira: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? E olha a terceira pergunta: está tudo bem com seu filho? E sabe qual foi a resposta dela? Está tudo bem. Ei, olha para mim. Qual é a mãe aqui que tivesse com um filho morto? Ia dizer que estava tudo bem com o marido, tudo bem com ela e tudo bem com o filho. Fosse qualquer mulher, qualquer homem que eu conheço, seja cristão ou não, ia dizer: não, não está nada bem, meu filho único acabou de morrer. Eu conheço gente choramingando, resmungando, chateado com Deus por muito menos. Eu conheço gente que por causa de uma coisinha de nada deixa de ir à igreja, deixa de ir ao culto, como se Deus fosse culpado pela situação, quando na maioria das vezes você está só colhendo aquilo que você semeou. Mas a mulher está com um filho morto, ela fez uma viagem, ela foi montada numa jumenta, que anda devagar, não sei quantos quilômetros, ela chega lá e pergunta: está tudo bem com teu marido? Tudo bem com você? Tudo bem com teu filho? Tudo bem. Só gente que tem fé, e que age em fé, e que tem atitude de fé, tem ousadia para dizer que está tudo bem, mesmo em face da morte. Você não está entendendo? Eu falei com você. O texto não relata essa mulher chorando. Eu fico impressionado, porque o marido pergunta: o que você vai falar com o homem de Deus? Não é época de você falar com ele. Ela falou: já volto logo, fique tranquilo. Sabe por que ela não falou para o marido? Ela não comunicou nem o marido que o filho estava morto. Sabe por quê? Se ela falasse com o marido que o filho estava morto, o homem é prático, eu sei, eu sou um deles. O homem é prático. Se ela falasse: nosso filho morreu, sabe o que ele ia fazer? Ele ia mandar sepultar na hora. Naquela época não tinha nem velório, morria, sepultava no mesmo dia, não tinha história.
E ela está crendo que aquela situação ia mudar, que aquela realidade ia mudar. E para aquela realidade mudar, o marido não podia saber que o filho tinha morrido. Diga amém. Onde estão as mulheres de fé aqui hoje? Ela coloca o filho morto na cama do profeta. Por quê? Porque ela sabia que o único que podia mudar a realidade da morte era o homem de Deus. Diga amém. Tem momento, meu querido, que tudo chega ao limite, menos Deus. E Deus age através dos seus servos. Diga amém. Até mesmo diante da morte, tem uma atitude de confiança, atitude de fé. Porque só Deus pode transformar a morte em vida, pode fazer ressurgir aquilo que já morreu. Só Deus pode transformar o teu pior momento no teu melhor momento, o teu pior dia no seu melhor dia, o teu pior dia no teu maior milagre. Tenha uma atitude de fé diante dos teus problemas. Não deixe os teus problemas te tragar. Coloque os seus problemas embaixo dos seus pés. Pise nos obstáculos. Passe por cima dele. Passe por cima das situações difíceis. Foi o que essa mulher fez. Está com o filho morto. Viaja vários quilômetros. Está tudo bem. Está tudo bem. Se alguém te perguntar agora, está tudo bem? Você vai dizer, está tudo bem? Não adianta se amarelar e falar, está tudo bem. E por dentro você está morrendo de depressão, de medo do futuro, de insegurança, problema em casa, problema com o filho. Talvez teu filho está nas drogas, está numa situação difícil, e você está se remoendo, você não aguenta mais, você está quase morrendo. Eu quero que você olhe para a atitude dessa mãe, que viveu o milagre, porque não se dobrou diante da morte. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu tenho uma palavra que eu vou pregar em algum desses dias para você. Mas uma das coisas que eu quero te orientar logo agora, olha para mim. Manda embora da tua casa todos os espíritos de morte. O diabo veio roubar, matar e destruir. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Profetiza a vida. Diga, profetiza a vida. Profetiza a vida. Profetiza a vida. Deixa eu dizer uma coisa, mesmo que você olhe para o seu lado direito, esquerdo, olhe em volta, mesmo que o que você veja seja morte, você não vai caminhar para a morte. Você é representante do Deus que tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno, e você vai profetizar a vida. Profeta Ezequiel é levado num vale de ossos secos. E vem a palavra, profetiza, filho do homem. E ele profetiza. E os ossos se juntam. E vem nervo, vem o músculo, vem a pele, mas não tem vida. E vem uma palavra, profetiza o espírito, filho do homem. Olha para mim, meu irmão. Tem morte lá. Profetiza a vida do espírito. Ei, você veio aqui para sair com essa palavra no teu coração. Ou você está aqui pensando que você veio assistir alguma coisa. Não tem espetáculo aqui. Você veio receber a palavra de Deus. E você tem que voltar para sua casa como um profeta de Deus, uma profetisa de Deus, como alguém que declara a vida onde há morte, como alguém que manda os espíritos de morte embora, e ele tem que sair em nome de Jesus. Talvez que você olha para a sua família e o espírito de morte tem feito um estrago lá. Se levante como um guerreiro do Senhor. Se levante em nome de Jesus. É a tua hora de se levantar e dizer, aqui não, basta, chega. Toda doença, toda morte, tudo aquilo que vem do inferno, encerra aqui. Porque aqui começa uma linhagem próxima, uma linhagem santa, uma linhagem abençoada, uma linhagem que tem autoridade e poder no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Rejeite a sentença de morte, declare a vida, repreenda o espírito de morte na sua casa, na sua família. Diga amém. Por último, essa mulher, o que ela fez? Ela rejeitou a morte.
E ela foi atrás da pessoa certa. Diga amém. Por último, a última palavra é: peça ajuda à pessoa certa. Lê comigo: peça ajuda para a pessoa certa. Olha para mim, se tem uma coisa terrível, meu querido, é você pedir ajuda para a pessoa errada. A partir do verso, eu não vou ler agora, a partir do verso 27 a 37. Ela vai até a casa do profeta Eliseu, porque ela sabia que ele era homem de Deus. Lembra, ela disse: ele é santo homem de Deus. Ela não vai pedir ajuda para a vizinha da esquerda, da direita. Ela não vai choramingar com o marido. Ela não vai falar com os empregados. Eles tinham vários empregados. Ela vai até o homem de Deus. Se tem uma coisa terrível, é você pedir ajuda para a pessoa errada. Meu querido, se você está precisando de uma ajuda, peça para a pessoa certa. Diga: falar com a pessoa certa. Imagina que você está doente, está com a doença séria. Aí você vai falar com um cara negativo, pessimista, um cara que anda debaixo de influência de morte. Sabe o que ele vai falar? Ih, rapaz, meu tio teve essa doença, morreu disso, hein? Semana passada eu visitei um amigo no hospital, estava com essa doença, rapaz, vim do velório dele agora. O que ele está dizendo? Você é o próximo, cara. Imagina que você vai falar com aquela vizinha que não tem fé. Ela vai falar: é isso mesmo, essa é a sua cruz, essa é a sua sina. É isso, não existe cruz para você carregar, não existe sina, não existe nada disso. A única cruz que precisava ser carregada, Jesus Cristo já carregou. Ele lá na cruz levou as suas dores, os seus problemas e as suas enfermidades lá na cruz do Calvário. Está precisando de ajuda? Fala com gente de fé. Está precisando de ajuda? Fala com gente que rejeita a morte. Fala para gente que tem coragem de enfrentar a morte. Você vai falar: pastor Domingos, você já orou por alguém ressuscitar? Já orei várias vezes. Já orei várias vezes. E vou continuar orando. E qualquer hora vocês vão ver morto mesmo ressuscitar. Mas eu já orei por gente que a assistente social tinha ligado 4 vezes para a família. Eu e minha esposa oramos, a assistente social dizendo: já está com morte cerebral, não tem mais o que fazer. E nós oramos e vimos Deus tirar na mesma hora da morte cerebral e dar a vida. Já orei por gente aqui em Marília que o médico falou: pode chamar a família. Já orei por gente aqui em Marília que a esposa tinha levado o terno para que ia usar no caixão. E eu fui lá e coloquei as 2 mãos no peito daquela pessoa e falei: espírito de morte, eu te ordeno, sai agora. E eu profetizo o espírito de vida, e a pessoa está viva até hoje. Já orei por uma menina que era de um dos ex-pastores aqui, junto com ele. Nós ficamos lá, Deus estava. Nós ficamos de 00:30 até 5 horas da manhã. Ela não ressuscitou, mas nós oramos e lutamos por 4 horas, ou 4h30. E nada vai me impedir de continuar orando. Porque essa é a missão minha e a missão daqueles que creem na palavra de Deus. Eu creio num Deus que é o único que opera sinais e maravilhas hoje. Aquela mulher coloca o filho na cama do profeta e vai atrás da pessoa certa. Ela fala para o rapaz que ia cuidar, puxar a jumenta, porque jumenta é um animal lerdo. Ela fala para o rapaz: não para, até que eu fale. Foco. Precisa de cura? Fala com quem crê em cura. Precisa de emprego? Fala com quem pode te ajudar. Precisa de algo que requer influência? Fala com quem tem influência. Mas fala com homens de fé. Diga amém. Amém. Mulheres de fé. Mulheres de Deus. Para de falar com gente negativa. Escolha com quem você vai andar. Para de andar com gente que fala demais. Ande com aqueles que abrem a boca para falar a palavra de Deus. Diga amém. Estou quase encerrando. Ela vai até lá. Sabe o que ela faz? Ela abraça os pés do profeta. O profeta manda o discípulo. Ela fala assim: o seu discípulo dessa vez eu não quero. Eu só vou sair daqui se você for comigo. Diga assim comigo: determinação.
Diga determinação. E o profeta vai. E quando o profeta vai, ele chega lá, ele toma uma atitude diferente. Ele entra no quarto e ele vê o garoto, era um adolescente morto, um adolescente crescido, talvez uns 14, 15 anos, por aí. Porque se você der uma olhada no texto, ele coloca o rosto sobre o rosto do menino, a boca sobre a boca, o nariz sobre o nariz, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as mãos do menino. E ele se deita, e ele anda pelo quarto, e ele ora. Você fala, se você é outra pessoa, você ia falar assim, cruz credo. Isso é brincadeira, isso não se diz em sermão. Você fala assim, cruz credo, botou a boca na boca do defunto. Pois é, ele botou para profetizar a vida. Você não entendeu? Ele fez isso para soprar a vida de Deus. Ele se levanta, anda pelo quarto e se deita de novo sobre o corpo do menino. Não vai sair por aí deitando pelo defunto não, viu? Faça só o que Deus te mandar fazer. E o menino espirra 7 vezes. Ele chama a mãe e fala, está aqui seu filho. A primeira atitude da mulher foi, ela se ajoelhou aos pés dele. Que ela estava dizendo, eu reconheço a tua autoridade espiritual. Por isso que eu te busquei. E ela tem o filho de volta, diga amém. Sabe por que ela tem o filho de volta? Olha para mim. Porque ela não aceitou a morte na sua casa. Você não está entendendo? Ela não aceitou a morte na casa dela. Ela colocou o morto na cama do profeta. Ela diz, vai vir uma palavra de vida desse homem. E a palavra de vida veio. Amém? Procura ajuda com a pessoa certa. Deixa eu só encerrar. O tempo passa. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando o homem de Deus te der a palavra, você precisa receber a palavra. Algum tempo depois, Eliseu chega para ela e fala, pega teu marido e teu filho, muda dessa terra, porque o Senhor chamou a seca sobre essa terra, e vai ficar 7 anos sem chover. E ela se muda para a terra dos filisteus. 7 anos depois ela volta. Aquela seca foi tão terrível que praticou-se até o canibalismo lá em Samaria. Depois Deus interviu. Você conhece a história. Mas ela volta. E ela vai pedir ajuda ao rei. Porque agora ela precisava das terras dela de volta. E quando ela chega lá, esse texto está em 2 Reis, capítulo 8, de 1 em diante. Só estou mencionando, mas pode projetar. Quando ela chega lá, o rei me parece que era Jorão. E Jorão está falando com Geazi. E Jorão está dizendo assim, Geazi, me conta os milagres que Eliseu anda fazendo por aí. Eliseu ainda estava vivo. Me conta os milagres aí. E Geazi está contando o milagre da ressurreição desse jovem. E quando Geazi está contando o milagre, 2 Reis 8, a mãe chega com o rapaz. E aí Geazi aponta e fala, essa é a mulher, ó rei. E esse é o filho que Eliseu ressuscitou. Diga aleluia. O rei fica tão impressionado que olha o que ele diz no verso 6. É por isso que eu falei como se abençoado. No verso 6 ele chama um oficial. E ele diz para ela, diz para o oficial, devolva tudo que pertencia a ela. Tudo que lhe pertencia. Inclusive a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Ele diz, inclusive o que a terra produziu, o que a terra deles produziu nesses 7 anos, devolve a renda e devolve a terra. Você quer ter uma vida abençoada? Generosidade, contentamento, atitude de fé, até mesmo diante da morte, e pedir ajuda para a pessoa certa. Mais uma vez ela pede ajuda para a pessoa certa, na hora certa. Diga amém. É preciso que você entenda isso. Eu quero concluir. O pessoal do louvor já pode vir para cá. Seja generoso. Viva com contentamento.
Celebre o pouco que Deus te deu, então Ele te dará o muito. Seja fiel no pouco, então Ele vai te dar o muito para administrar. Amém? Pessoal do louvor, se vocês não forem arrebatados, eu acho que não foram não, porque eu estou por aqui ainda. Olha para mim, seja generoso, viva com contentamento, desenvolva uma grande fé, vença o espírito de morte, diga, vença o espírito de morte. Eu fico pensando que o espírito de morte começa a matar você intelectualmente, espiritualmente, em todos os aspectos, e você tem que vencer. Amém? Fale com as pessoas certas, e você terá uma vida poderosamente abençoada. Seja obediente a Deus e a sua palavra. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Olha a palavra, se quiserdes me ouvir, vocês vão comer o melhor da terra. Se você realmente quer ter uma vida abençoada, faça aquilo que agrada a Deus. Diga amém. Salmo 37, 4 diz: agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Ou seja, faz aquilo que agrada a Deus. Faz aquilo que agrada a Deus, e Ele tornará realidade os seus sonhos, projetos e planos. Eu quero hoje abençoar a sua vida. O Eliseu já está lá na glória. Os profetas estão todos lá, os apóstolos estão todos lá. Mas nós estamos aqui como continuadores da missão que Jesus começou. Com a mesma graça, com o mesmo favor. E nós estamos aqui para declarar a mesma palavra de vida, de bênção sobre a sua casa. Se você quiser isso, essa é a sua hora. Vamos ficar em pé. Você sabe qual é a bênção que você precisa, então vem à frente. Você sabe que Deus, que você espera de Deus. Você sabe que você veio buscar a Deus, não é uma troca, mas é uma vida no altar.